Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre discernimento, sobre amor e sobre como amar a Deus acima de todas as coisas muda completamente a forma como a gente ama as pessoas. Esse não é um episódio sobre desconfiança, nem sobre criar barreiras, é sobre amadurecer o coração para amar sem se perder. Porque a Bíblia nos orienta de forma muito clara, lá em Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas durante muito tempo, eu não segui esse direcionamento. Eu tentei encontrar respostas para o amor em listas, checklists emocionais, sinais, padrões, comportamentos que eu julgava ideais. Eu queria garantir que dessa vez não doeria, que eu não me perderia, que eu não confundiria intensidade com amor, promessa com presença e discurso com caráter. E hoje eu digo com clareza, não existe um checklist para o amor. Existe um único fundamento que sustenta qualquer relação saudável: amar a Cristo acima de todas as coisas. E nada mudou isso na minha cabeça, mas a maturidade me ensinou algo essencial. Quando Cristo ocupa o centro, Ele não nos chama à cegueira, Ele nos chama ao discernimento. Porque a Bíblia nunca nos ensinou a amar sem sabedoria, ela nos ensinou a amar com entendimento. Lá em Provérbios 22, 3, ela diz: o prudente percebe o perigo e busca o refúgio. E eu entendi que fé não é fechar os olhos para os sinais. Fé é enxergar com clareza, sem carência, sem ilusão, sem medo de ficar sozinha. E foi aí que eu entendi. Listas não criam amor, mas perguntas certas protegem o coração. E essas perguntas não são para convencer alguém a ficar, não são para testar ninguém, nem para controlar. São perguntas que eu faço a mim mesma, na presença de Deus. Porque eu entendi que o amor não começa no outro, ele começa em quem eu me torno quando eu estou com ele. E a primeira pergunta que eu aprendi a fazer é simples, mas profunda. Com ele, eu posso ser vulnerável sem me sentir pequena? Porque o amor que diminui não é amor, é controle disfarçado. Lá em 1 Coríntios 13, 5, diz: o amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Depois disso, vem outra pergunta que protege muito o coração. Eu posso contar tudo sem medo de ser diminuída, manipulada ou invalidada depois? Porque intimidade sem caráter vira arma, e Deus não nos chama para relações onde a verdade é risco. A terceira pergunta não é sobre emoção, é sobre tempo. Ele é consistente ou apenas intenso? Porque a intensidade encanta, mas é a constância que sustenta. Lá em Mateus 5,37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Depois disso, eu observo algo essencial. Como ele reage quando é contrariado? Porque o caráter não aparece quando tudo vai bem. Ele se revela quando o desejo é frustrado, quando o não chega. E então, vem uma pergunta que o corpo responde antes da mente. Com ele, eu descanso ou eu me vigio? Se eu preciso medir palavras, conter quem eu sou, andar em alerta, isso não é amor, é sobrevivência emocional. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A próxima pergunta fala de crescimento. Eu cresço por inspiração ou por tensão e cobrança quando eu estou com ele? Porque crescer por medo cansa, mas crescer por segurança floresce. Depois disso, vem o alinhamento espiritual. Ele soma ao meu propósito ou compete espaço com ele? Porque quem disputa o centro da minha vida, disputa um lugar que pertence a Deus. E em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E então, uma pergunta de legado. Se ele fosse o pai das minhas filhas, ele as protegeria emocionalmente ou apenas proveria financeiramente? Porque o dinheiro até constrói conforto, mas é a presença que constrói identidade. Lá em Provérbios 27 diz: o justo leva uma vida íntegra, e como são felizes os seus filhos depois dele. E por fim, a pergunta que encerra tudo: se minhas filhas me observassem nesse amor, eu ficaria em paz? Porque o amor que eu não teria coragem de recomendar a elas, certamente não é o amor que eu devo aceitar para mim. E talvez, enquanto você ouvir esse episódio, alguma pergunta tenha ficado ecoando aí dentro.
E se ficou, não fuja dela. Discernir não é falta de fé, é fruto dela. Lá em Filipenses 1, do 9 ao 10 diz: quando o amor de vocês aumente em conhecimento e discernimento. E amar a Deus acima de todas as coisas não nos transforma em mulheres ingênuas, nos transforma em mulheres responsáveis. Responsáveis pelo coração que carregamos, pelos ciclos que escolhemos interromper, pelo legado que deixamos. Então, se esse episódio falou com você, não guarde ele só para você não. Compartilhe com alguém que também precisa aprender que o amor não é sobrevivência, é descanso. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa caminhada, eu te espero lá no meu blog, floresdascicatrizes.com, onde outras flores continuam nascendo, mesmo a partir das dores. E obrigada por caminhar comigo. Obrigada por permitir que Deus te trate exatamente aí, onde seu coração passa pelo processo. E que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio e até lá!